O povo brasileiro é apaixonado por esporte, não apenas por futebol. A paixão nacional pode ser explicada por questões culturais, representação do país e a identificação com atletas. A origem do esporte é relacionada ao jogo e à competição, mas a prática esportiva vai além, pois o público nas Vilas Olímpicas no Rio de Janeiro mostra o outro lado do esporte, a vontade de inclusão e sentir que faz parte de uma sociedade igualitária, além de melhorar o seu bem-estar físico e mental. O esporte, ele traz muito benefício tanto para os jovens como para os adultos, né? Eu sempre digo isso, se a gente investir, o poder público, investir no esporte, vai trazer muito bem-estar, saúde para a população. O projeto Vilas Olímpicas tem como objetivo contribuir para qualificar a gestão pedagógica e administrativa de 22 centros esportivos e educacionais na cidade do Rio de Janeiro, por meio de um trabalho conjunto entre Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Esporte e setores não governamentais ou privados. O avanço do esporte no Brasil aconteceu com uma influência europeia, atingindo determinados grupos sociais. As novas práticas esportivas começam a servir o contexto político no país, pois o Estado busca o esporte como uma forma de substituir conflitos sociais. A capoeira foi proibida e criminalizada em 1889, e o futebol passou a ser estimulado a partir de 1904, com a perspectiva de expandir e servir de manobra política para interromper as intensivas mobilizações e greves operárias que eclodiram no país entre 1910 e 1917. Já o Estado Novo é o mais característico sobre interferir diretamente na vida cotidiana das pessoas em razão do projeto político-ideológico para utilizar o esporte como parte do processo de formação na identificação nacional. O ex-presidente Getúlio Vargas baixou o Decreto-Lei nº 3.199 em 1941. Assim, a primeira legislação esportiva é estabelecida no Brasil com o intuito de criar uma relação de dependência entre esporte e Estado, tendo em vista a burocracia do campo esportivo no país, não considerando a democratização de acesso ao lazer e atividades para todas as classes. Sempre a crítica foi a subjugação do direito social ao esporte a uma visão salvacionista, ou seja, a ideia que ia redimir os problemas sociais por causa das políticas de esporte. A minha crítica sempre foi a subjugação ao esporte de alto rendimento, uma crença de que as políticas de esporte iam descobrir talentos e tudo. A minha crítica sempre foi que o direito social ao esporte e ao lazer que as Vilas Olímpicas poderiam cumprir, eles nunca conseguiram se efetivar pelas condições de trabalho nesses locais. E, infelizmente, o fato de eu fazer descobertas como cientista não me deixam feliz, na medida que essas descobertas significam que as políticas estão precarizadas. Consequentemente, a população está sendo mal atendida. O esporte não foi considerado e ofertado como direito social, mesmo durante o processo de incentivo ao futebol ou para apresentar à sociedade o papel das novas leis de esporte no país. Porém, esteve ligado a um processo de controle e fiscalização. Durante muito tempo, e lá na primeira metade lá do século, agora século XXI, lá na primeira década, foi muito comum a justificativa de que as políticas de esporte em favela eram importantes porque afastavam os jovens da droga e do crime. O que eu via nisso, com a minha experiência, inclusive, de professor? O percentual de jovens e adultos que se envolvem com crime de morador de favela é talvez o mesmo de qualquer outro bairro. Ele é residual. Se você levantar a população de Copacabana e o percentual de pessoas... Tipo Pedro Dom, lembra lá a famosa série Importante? Imagino que Pedro Dom não seja o único morador de Copacabana fora das favelas com condutas criminosas. E é curioso porque, quando abordado especialmente as favelas, era como se o jovem pobre das favelas ele tivesse dentro dele quase que um vírus incubado que ia se manifestar.
E esse vírus só ia ser impedido se ele tivesse o remédio das políticas de esporte ou programa de arte. Eu sempre achei isso, no fundo, muito preconceituoso, porque você toma a pessoa como bandido em potencial. Aquela pessoa já teria dentro dela. E a outra face dessa moeda, porque a parte mais importante das políticas públicas de esporte em bairros pobres e favelas é o atendimento ao direito social, aquilo que está escrito na Constituição brasileira. Garantir que uma parcela da população não precise pagar para ter acesso a um programa governamental de esporte e lazer. O público de uma Vila Olímpica varia de local para local, pois a sua rotina é um desafio para a prática esportiva na unidade. Adultos devem se organizar entre o horário de trabalho e a oferta de aulas nas vilas, enquanto crianças e jovens dependem do horário escolar, grade de aulas no centro esportivo e a luta contra o estigma de esporte como salvação, mesmo que seja garantido como direito social. Porém, a dificuldade de ir até o local, as eventualidades do espaço, falta de contato com os responsáveis e outros problemas influenciam na falta de frequência e controle nos espaços. A gente, dentro do horário pragmático das turmas, a gente organiza sempre os professores nos horários de maior demanda de público. Então, um professor ele tem uma turma, sempre a turma ela é de 2 dias. Então, como funciona? Eu coloco uma aula no início da manhã, o professor ele pega 7 às 8, terças e quintas. Aí, depois de 8 às 9, terças e quintas. E assim sucessivamente. Maior direcionamento de turmas é nesse horário, no início da manhã, de 7 a 10 horas, e depois no período da tarde, depois das 2 horas, das 14 horas até as 18. Então as aulas tendo essa organização de ser sempre 2 atividades. Aí acontece a mesma coisa nas quartas e sextas, desse mesmo princípio. A gente tem um direcionamento maior na parte da manhã para o público adulto, com algumas atividades para as crianças. E na parte da tarde, a gente tem um direcionamento maior para atividades para crianças e jovens e com algumas atividades para adulto, pensando sempre no responsável que vem trazer. Então, ele tem ter uma atividade para ele estar fazendo enquanto aguarda o filho fazer uma aula de judô ou de natação. A gente coloca uma hidroginástica, um alongamento, que aí o responsável ele consegue também usufruir do espaço da Vila Olímpica. Além dessas atividades, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com pedagoga, assistente social e psicólogo, alguns componentes extras e demandas que aparecem e algumas outras atividades que funcionam em parceria na vila, como uma sala da Mulher Cidadã, que tem oficinas profissionalizantes, Fundação Moody's, dentro da vila, que trabalha com um jovem aprendiz, então a busca do primeiro emprego, então a gente tem isso dentro da vila. E aí, quando eu fui desenvolver essa crítica ao salvacionismo, era por essa dupla matriz. Primeiro que eu considero uma matriz preconceituosa / racista. Aquele jovem de favela ser tomado quase como bandido. Segundo, que ela silencia o que é mais importante, que é a conquista do direito social ao esporte e lazer e a desmercantilização. O que é isso, Lucas? É muito comum no cidadão brasileiro: eu quero fazer atividade física, eu vou procurar um serviço pago. Eu quero começar uma escolinha de basquete, eu quero começar natação, vou procurar um serviço pago. E as políticas públicas são um passo para essa desmercantilização. Essa não privatização, porque senão no campo do esporte e lazer é muito naturalizado a ação privada no campo do esporte e lazer. E os programas governamentais têm essa importância gigantesca. O Rio de Janeiro tem complexos esportivos para atender crianças, jovens, adultos, idosos e deficientes. Assim, a primeira Vila Olímpica da cidade foi criada na Mangueira,
em 1987, com o intuito de apresentar o esporte como alternativa de socialização do morador de favela e dos bairros populares, sendo igualmente o grande responsável pela receptividade do projeto junto ao público infanto-juvenil. Ou seja, o desenvolvimento esportivo se caracteriza na lógica de esporte com a capacidade de transformação dos indivíduos em situação de risco social, compreende-se como esporte salvacionista. Um processo que já existia. As OS nas Vilas Olímpicas não começam em 2009 depois da lei. Pelo contrário, a primeira Vila Olímpica municipal é a Vila Olímpica da Maré. E aí inicia como totalmente privada, vinculado à escola de samba, ainda que o fato de ser totalmente privada, Luca, não quer dizer que não tivesse dinheiro público nem na Mangueira. Por exemplo, o terreno é uma doação da Rede Ferroviária Federal. Terreno público. Durante muito tempo, a Petrobras foi financiadora da Vila Olímpica da Mangueira. Então, é dinheiro público. Então, quando você fala totalmente privada, não é um empresário generoso que está tirando dinheiro do bolso, não. Atenção. Tá? Os estudos do Fernando Henrique Carneiro mostram bastante o quanto o patrocínio de estatal, que é recurso público, entra como um aporte considerável nas políticas públicas. As Vilas Olímpicas da Mangueira, da Maré ou outra unidade mostram bairros diferentes em demandas históricas que se assemelham. Profissionais de uma Vila Olímpica têm o histórico de trabalhar em outros projetos sociais e observarem a demanda do público. Em muitos casos, são semelhantes na necessidade de atenção, mas que se diferenciam em quantidade nas aulas e frequência. No momento eu venho trabalhando aqui, como já disse, na Vila Olímpica aqui da Gamboa, trabalho num outro projeto que se chama Atitude Social e atendimentos personais, né? Então, por serem projetos também sociais e serem comunidade, eu não vejo diferença, né? Não vejo diferença no público, só a questão de quantitativo, né? Aqui na parte de alongamento, pilates, que são um público voltado mais para um público adulto e idoso, a frequência é igual, né? Mas na parte de esporte, aqui na comunidade aqui da Providência, o público é um pouco diferenciado no quantitativo. Isso é uma comunidade menor e o outro sendo na Penha um complexo, né? O complexo da Penha é um público bem grande de crianças. Cara, aqui é basicamente parecido até com uma escola, né? Tem os horários de 8 a meio-dia e de 13 às 18 horas e de 18 horas às 22 horas. A captação de aluno é feita pelo Instagram e Facebook. Funcionário, a gente faz uma captação, ela vem pela secretaria e pelo município também. Sim, o público é muito diferente. Por exemplo, o público daqui é totalmente diferente do Botafogo. O Botafogo é diferente. Cada região é um público diferente. Aqui é mais as pessoas da comunidade, mas a gente tem a maioria das pessoas fora da comunidade também. Aqui a gente tem 40% da comunidade e 60% fora da comunidade. Entre as primeiras medidas do governo do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deu andamento à medida provisória, posteriormente convertida na Lei 10.683. Isto significou a criação do Ministério do Esporte, que teve como objetivo formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos, visando colaborar para o desenvolvimento nacional. As 3 conferências nacionais do esporte, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira e a segunda na perspectiva de um direito social ao esporte. Acho que a primeira era esporte e desenvolvimento humano, a segunda era a construção do Sistema Nacional do Esporte. Acho que é 2006, 2004, 2006, 2010 é a terceira.
A terceira já é totalmente dominada pela agenda de grandes eventos. E aí eu não gosto desse termo, mas eu estou dizendo os programas escolares e os programas de lazer. Eles nunca contaram com maior presença financeira do que os programas de alto rendimento. É claro, e aí a gente vai imaginar o seguinte, porque a base de comparação é horrorosa. O governo Cardoso, para as políticas de esporte, foi o caos. A gente tinha esporte solidário, quase não tinha programa. Assim, terra de cego, quem tem o olho é rei. Mesmo sendo muito pouco, perto do que tinha antes e perto do que foi a experiência Temer com o governo Bolsonaro, a gente dizia que era uma maravilha. Não que era uma maravilha, os outros foram horrorosos. Muito horrorosos. Pensa a extinção do Ministério do Esporte do governo Bolsonaro, pensa a redução drástica de recursos no governo Temer pós-golpe de 2016. Então, quando a gente vai analisar em perspectiva, essas coisas têm que ser levadas em conta. Agora, o desafio, e aí esse é um desafio que envolve a relação governo federal, governo estadual e municipal, para ampliar as políticas de esporte, é algo que não está consolidado no nosso país ainda, e não é só no Rio, é no país como um todo. Por exemplo, a luta para garantir no orçamento um determinado percentual de recursos para o campo do esporte e lazer. Aquilo que a gente tem hoje constitucionalmente na área da saúde, da educação, acho que da Previdência, se eu não me engano, ou seja, independente do governo, ele é obrigado a cumprir um mínimo de impostos, da receita de impostos. É óbvio que os governos entendem o mínimo como o máximo. No âmbito da educação é 25%, Estado e município, 18% federal. Tem uma... O Rio é uma das 4 cidades candidatas às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Sediar os Jogos é trazer grandes investimentos em transporte, urbanização e segurança, gerando milhares de empregos e desenvolvimento não só no Rio, mas no país todo. Mas isso depende também de você e do braço forte do povo brasileiro. Acesse o portal do Ministério do Esporte e assine embaixo seu apoio. Olimpíadas no Brasil. Esse jogo dá futuro. Dos grandes eventos, e aí nós alcançamos 1% da receita de impostos no campo do esporte e lazer. E por que eu marco grandes eventos? Porque todas as obras entram como gasto em esporte e lazer. E aí não interessa que é a reforma do Maracanã, que é a construção da Arena Manaus, que é a construção da Arena do Pantanal, e aí a gente tem, ou seja, isso é gasto em esporte e lazer, Lucas. Se essa é um gasto importante ou não, é um outro debate. Um estudo com dados do sistema Siga Brasil e elaborado pelos autores Pedro Ataíde e Fernando Mascarenhas, em 2016, apresenta os valores pagos nos programas socioesportivos e de alto rendimento entre 2004 e 2010. O programa Rumo ao PAN 2007 recebeu maiores recursos públicos com a proximidade da data do evento internacional. Um ano antes do evento, o gasto saltou para um valor próximo de R$ 159 mil. Já no ano da competição, o valor foi de R$ 820 mil. Além disso, a média de gasto entre 2004 a 2007 foi de aproximadamente R$ 345 mil. Isto é, um valor bem superior em comparação com os demais programas, enquanto não houve real gasto com a iniciativa após a competição. Já o Brasil no esporte de alto rendimento teve um aumento ao longo dos anos, com uma média de R$ 50.449 gastos entre 2008 até 2010, diferente do programa Segundo Tempo, que teve uma média de quase R$ 22 mil no mesmo período. Por outro lado, o esporte e lazer da cidade teve maior incentivo em 2 anos, com uma média de R$ 76.869. Mesmo com gastos excessivos em programas que tinham o objetivo de garantir resultados em competições internacionais, a iniciativa do PT fortificou aparatos jurídicos para viabilizar o esporte e lazer no país. Com isso, projetos socioesportivos ganham força em municípios e estados. Eduardo Paes foi secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer do governo Sérgio Cabral de 2007 a 2008, deixando o cargo após ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, posto que assumiu por dois mandatos de 2009 até 2016.
Em seus primeiros meses de administração, Paes sancionou a Lei 5.026, conhecida como Lei das Organizações Sociais, que entrou em vigência em 19 de maio de 2009. Falta, né, cara? Sempre falta. A gente pegou a Vila Olímpica defasada, né? Com a gestão passada do prefeito, o prefeito largou as Vila Olímpica. Hoje, nosso atual prefeito, Eduardo Paes, ele, junto com o ex-secretário Guilherme Schleder, entendeu? E junto com o Márcio Ribeiro, a gente conseguiu botar as 27 Vilas Olímpicas em atividade, porque ficou deslavado e estamos devagar indo aos poucos. Nossa Vila Olímpica já começou as obras e acredito que as outras 26 Vilas Olímpicas já também estão em obra. O período de administração e avanço do programa esportivo na cidade carioca aconteceu a partir do fim da gestão de Luiz Paulo Conde. O desenvolvimento do programa também aconteceu durante a segunda e terceira vez de César Maia no poder público, de 2001 até 2008. Teriam aprovado a Lei das OS. Por que, Lucas? Porque continuaria tendo um museu na cidade do Rio de Janeiro, continua tendo clínica da família, continuaria tendo UPA, continuaria tendo UBS, continuaria tendo abrigo para criança e adolescente em situação de rua, ou seja, o conjunto de políticas sociais que as OS entram. E no caso da saúde, por exemplo, ele pode dizer com resultado trágico. Beleza, então não sei se eu posso dizer. As próprias Vilas Olímpicas, elas existem muito antes da candidatura, no caso do segundo ciclo, muito antes. A expansão das Vilas Olímpicas, lembrando, a expansão vai se dar o governo César Maia 2001, 2004, 2008. Depois é o primeiro Eduardo Paes, segundo Eduardo Paes. Então a expansão vai se dar ali no segundo César Maia com o primeiro Eduardo Paes, ou seja, 2004 a 2011. É como se a gente vivesse uma expansão. Depois você começa um momento de queda. A lei das OS, ela abre uma porta para que a OS busque recurso de outras fontes. É como se um hospital criasse convênio com uma empresa que fornece tomógrafo. Imagina isso, como isso é complicado quando se converte, por exemplo, na prestação do serviço público. Pronto. Particularmente, veja, as empresas estão interessadas naquela que vai dar visibilidade a ela. Você fala do apoio da Nike no Caju, se não me engano, em algum momento da reforma do aterro, pergunta se a Nike foi lá no Mato Alto, lá em Santa Cruz, lá na Vila Kennedy, para patrocinar alguma coisa. Qual o retorno que daria para a empresa patrocinar a Vila Olímpica lá de Santa Cruz? E aí a gente começa a ver. Agora, o cidadão de Santa Cruz é tão carioca quanto o do Caju, de qualquer outro bairro da cidade. E aí você vê, passou o ciclo de grandes eventos, aquilo que dava visibilidade para a empresa, tchau. Eu não tenho compromisso com o cidadão, meu compromisso é com o meu lucro. Antes da Lei Municipal 5.026, promulgada em 2009, já era estabelecida uma relação entre as organizações sociais e a Prefeitura, como apontava documentos do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Assim, a Vila Olímpica, Clara Nunes e Acari havia profissionais alocados por 3 federações por meio de convênios diferentes. Por exemplo, professores e estagiários de natação eram contratados pela Federação de Basquete, enquanto profissionais de atletismo contratados pela Federação de Esportes de Praia. Esse formato de administração significava um gasto excessivo e desnecessário para a parte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pois as confederações eram contratadas e pagas por meio de taxas das próprias confederações e cooperativas, que eram contratadas para executarem serviços nas vilas. Segundo o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o contrato se previu recursos para a folha salarial de profissionais, mas sem considerar gastos para a manutenção do equipamento. Melhorar é sempre bom, né? Tanto para a gente, né? E como para os alunos. Questão de melhoria, que eu queria te falar sobre melhoria. Manutenção, né? Manter assim, ser assim, um espaço público. Eu até digo sempre, não questão só da prefeitura, né? Ou do Estado. Essa melhoria parte do público também que frequenta
A gente vê muitas vezes depredação do patrimônio, né? A gente sempre está conversando com as crianças, com os jovens, né? Para manter que esse aqui é um espaço público que é tanto para eles estarem usando, né? Então, para isso, para eles estarem usando, a gente tem que manter em bom estado, bem conservado, e a gente cobra isso deles e a gestão também está sempre passando para a prefeitura as necessidades do espaço. A Vila Olímpica Clara Nunes foi inaugurada em 2001, localizada na rua Pedro Jório, no bairro Fazenda Botafogo. O espaço atende moradores da Fazenda Botafogo, que é um conjunto habitacional localizado entre as fronteiras dos bairros Coelho Neto e Acari. Além desses 3 locais, residentes dos bairros de Costa Barros, Barros Filho, Parque Colúmbia e Irajá são atendidos pelo programa, devido à localização na zona norte do Rio de Janeiro. Assim, o Instituto CESUB é o responsável por oferecer esporte e lazer à população local que vive em território de grande vulnerabilidade social. A unidade é administrada atualmente pelo Instituto CESUB, que foi criado em 2002, com a finalidade de apoiar entidades públicas e privadas com foco na área de educação, além de promover e difundir atividades sociais, esportivas e de lazer, que contribuam para o desenvolvimento do indivíduo nas comunidades, em parceria com as esferas municipais, estaduais e federais. Entretanto, a atuação no campo da educação e esporte é marcada por uma série de denúncias em projetos vinculados com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria de Esporte. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou um dano de cerca de R$1 milhão aos cofres públicos, após a organização social ser contratada para operar um núcleo do programa Esporte e Lazer na cidade. Uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Mas uma auditoria governamental realizada na Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude identificou que o órgão estadual pagou pelo serviço e não foi atendido conforme previsto no contrato de gestão. A auditoria apontou entre os problemas superfaturamento na aquisição de materiais utilizados, atividades previstas no programa que não foram efetivamente realizadas pela prestadora de serviços e a Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão não atuou em consonância com as atribuições previstas legalmente deste modo. Foi comprovado que a entidade apenas prestou serviços em 4 dos 24 meses indicados na duração do contrato, conforme informa o órgão estadual oficialmente. Brilhante, faleceu na pandemia, mas não de Covid, o fotógrafo Bira Gonçalves, acho que era Gonçalves da Maré, cadeirante, ele me falava: professor, a gente atende a classe média da favela. Eu falei: o que é isso, Belo? Ele falou: quem é que tem pai, mãe e avó para trazer aqui? Porque uma criança de 9 anos não vai sozinha. Não vai. Ela vai ter que ter um adulto, um irmão mais velho, um tio, que leve e fique lá durante as 2 horas de aula, certo? Dependendo da organização familiar, é praticamente impossível, mesmo que tenha interesse, mesmo que seja gratuito, mesmo que tenha vaga, porque como é que você faz esse deslocamento da casa para o espaço, do espaço para casa? Dependendo do que for, são só 3 ruas, tal, mas veja, tem que andar de moto, tem uma série de coisas. Então, quando ele usava essa expressão da classe média da favela, por quê? Porque, às vezes, esses programas, eles não têm briga para vaga, porque as condições concretas impedem as pessoas de frequentar. Assim como a Vila Olímpica Clara Nunes, a Gamboa teve seus equipamentos geridos pela PUC-Rio. A unidade foi administrada inicialmente pela Pontifícia Universidade Católica por meio de entidade sem fins de lucro, chamada Faculdades Católicas, que realizou contratos em 2005 e 2006, com a Secretaria Municipal de Esporte. No entanto, o órgão público destacou as irregularidades trabalhistas cometidas pela PUC-Rio de só assinar a carteira de trabalho após 3 meses de efetivo exercício, implicando prejuízo ao trabalhador de diversas ordens. Assim, foi constatado problemas de um trabalho social, pois novas portas da exploração e do clientelismo e assistencialismo podem ser identificados na prestação de serviços a moradores de favela. A unidade esportiva foi inaugurada em 2004, como parte do processo de revitalização da zona portuária realizado pela Prefeitura do Rio.
A vila possui piscinas, quadras esportivas, pistas de atletismo e campo de futebol, além de uma pista de skate. O espaço tem o objetivo de atender moradores do centro, Gamboa, Saúde e Santo Cristo. Já no atual momento, a unidade é administrada pelo Centro Brasileiro de Ações Sociais para a Cidadania. Segundo a organização social, a SEBRAC atua há 20 anos na inclusão social por meio do componente esporte, assistência social, cultura e capacitação profissional de cidadãos em situação de risco social, oriundos de classes populares e comunidades de baixa renda. A vila, ela é gerida por uma organização social. Então, a gestora por obrigação, é um contrato que tem com a prefeitura, que faz uma licitação e uma organização social ganha. Essas parcerias são outras fundações, outras instituições não lucrativas, que elas utilizam o espaço em parceria para também desenvolver trabalhos. Então, elas, por exemplo, a Fundação Moody's, a Fundação Remer, e às vezes até fundações do meio privado que vêm trazer uma devolutiva social dentro do equipamento. A gente tem hoje parceria. Você tem a Remer, que é uma fundação, nós temos a Fundação Moody's, que trabalha com os jovens, tem a Secretaria da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro, que ela trabalha com a Sala da Mulher, que é gerida por uma organização social, se não me engano, é a ECOS, e aí eles trazem esse serviço que a gente não oferece dentro do escopo principal da Vila Olímpica, que é o contrato de gestão, e essas atividades elas vêm acrescentar o que a gente tem ofertado dentro do projeto original. A prefeitura ela faz um contrato, uma licitação, um contrato de gestão. E quem ganha a licitação é a gestora da Vila Olímpica. Ela é a contratante dos funcionários, é responsável por manutenção, responsável pelo dia a dia, pagamento, tudo isso. Isso é um contrato dessa organização social junto com a prefeitura, que faz a gestão da Vila Olímpica. Tem parcerias também, só complementando, com outros setores da prefeitura, porque com a Secretaria de Assistência Social, que a gente tem ação junto com os CRAs, e com a Clínica da Família também, que traz algumas atividades para dentro do equipamento. Já a organização Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais, EPOS, é um projeto sem fins lucrativos responsável pela gestão de equipamentos na Vila Olímpica Arthur da Távora, em Vila Isabel. De acordo com a entidade, o projeto social surgiu em 1997, no Rio de Janeiro, com a união de profissionais e de diversos segmentos que, há mais de 20 anos, identificaram questões centrais para a promoção de cidadania, valores e perspectivas por meio de ações sociais em regiões com desvantagens socioeconômicas. A administração no local foi estabelecida em 2019 e dura até 2023, com o objetivo de atender moradores dos bairros de Vila Isabel e Tijuca, em especial residentes da comunidade do Morro dos Macacos, por meio de espaço inaugurado em 2011. O que a gente chama de inclusão social. Primeiro, o programa sozinho não consegue isso, vai fracassar, está condenado. Nem ele, nem nenhum programa. O que a gente chama de inclusão social, você imagina que seja, estou dando um exemplo, ter uma larga trajetória de escolaridade, ou seja, terminar o ensino médio, adiar ao máximo a gravidez precoce. Quais são os parâmetros para a gente chamar de inclusão social? Primeiro, uma escolaridade mais prolongada, adiar ao máximo a gravidez precoce, a possibilidade de um estudo de idioma, uma preparação para chegar à universidade, eventualmente uma boa inserção no mundo do trabalho. Para mim, uma inclusão social seria isso. Minimamente, isso falando de crianças e jovens, gente, tá? Falando de crianças e jovens. Qualquer programa esportivo sozinho não realiza isso. Isso tem que ser um projeto governamental. Isso não significa que o programa esportivo não tenha nenhuma importância.
E nem significa que ele não contribua nesse processo. É óbvio que contribui. É óbvio que ele tem uma relevância. Agora, acreditar que a existência do programa resolve os problemas sociais é muito mistificador. Mesma coisa quando a gente vai pensar o conceito de cidadania. Não é porque joga 3 vezes por semana natação e você convive com saneamento básico, com uma condição de saúde terrível, que você resgatou a cidadania de alguém. Não. Agora, também não significa que não tenha relevância nenhuma. É você entender esses dois processos como articulados a um projeto de sociedade. Se não for assim, aí ele fracassa. O esporte é capaz de transformar vidas e acreditar nessa visão significa dar uma perspectiva para o futuro do próximo. Uma Vila Olímpica ou apenas acreditar em um programa social não vai mudar a realidade por completa do indivíduo. Assim, a crítica a ser feita não é direcionada à unidade esportiva, mas é entender e evidenciar a necessidade de mudança por parte de políticas públicas de um Estado que seja capaz de ofertar o mínimo para se pensar em cidadania e inclusão social, por meio do esporte e lazer.